já tinha comentado, já havia dito, a estatística ela se divide em dois tipos, que é a estatística descritiva e a estatística inferencial ou indutiva. A estatística descritiva ela se distingue da estatística inferencial. Qual a distinção entre as duas? Bom, na estatística descritiva, ela é uma estatística mais seca, mais simples do que a indutiva ou a inferencial. Por quê? Ela não requer um detalhamento de dados tão grande ou tão preciso quanto na estatística inferencial. Um exemplo simples. Pessoas alérgicas a um tipo de medicamento, na suposição. Então, 30% tem alergia. Pronto, ele quer saber só os dados corretos, ele não vai buscar um detalhamento mais a fundo. Já na estatística inferencial, ela requer um detalhamento desses dados. Por exemplo, na fabricação de medicamento, ele quer saber quantos tipos de pessoas sentiram alguma reação, qual foi o tipo de reação, quantos tiveram as reações adversas, todo esse detalhamento para poder fazer o seu estudo. E dentro disso aí, dentro da estatística inferencial, a gente vai ter o estudo da estimação e da hipótese. Os testes de hipótese, ela é feita, por exemplo, temos aqui um exemplozinho. Temos a população, temos a amostra, que é a proporção, e temos ali. Eu acredito que 30% da população seja careca. E já outra pessoa fala, não está nem perto, rejeita essa hipótese. Como é que ele vai descobrir? Através de um estudo mais detalhado, através das suas amostras, da sua população e do estudo desses dados. O que seria uma hipótese? Bom, a hipótese ela é uma conjectura sobre um parâmetro populacional. Por exemplo, a proporção P é um parâmetro populacional. A hipótese deve ser estabelecida antes da análise de dados. Por exemplo, eu acredito que a proporção de pessoas com dengue neste ano no Rio de Janeiro, com idade entre 15 e 45 anos, é de 45%. Isso aí é o que eu acredito ali. Porém, para me descobrir esses dados, eu vou ter que fazer um estudo detalhado para descobrir se realmente chega perto desse dado, é maior ou menor, para depois eu ter uma análise completa do meu estudo. Bom, dentro da estatística indutiva também temos a estimação e os testes de hipótese. Qual a diferença de uma entre a outra? Por exemplo, na estimação, temos alguns questionamentos. Qual é a probabilidade de cara no lançamento de uma moeda? Já a hipótese, ela questiona o seguinte: a moeda é honesta ou é desequilibrada? Será que realmente ela dá cara ou vai dar coroa? Será que realmente o resultado é honesto, é correto? Então a hipótese ela vai te instigar a procurar, a buscar novas maneiras e fazer todos os testes possíveis. Por exemplo, outro aqui, qual é a proporção de votos de um candidato A terá na eleição? A proporção, aí você vai, por exemplo, o candidato A terá 30% da votação na próxima eleição. Já a hipótese, ela vai, o candidato A vencerá a eleição? Se vencer, qual é a porcentagem? Quanta porcentagem? Quanto o candidato B teve? E assim, ela vai buscar, vai ter mais questionamentos. Outro questionamento aqui, qual é a proporção de motoristas habilitados em São Paulo se tiverem suas carteiras apreendidas após a vigilância da nova lei de trânsito? Já o teste, ele procura dizer o quê? De hipótese. A proporção dos motoristas habilitados em São Paulo que tiveram suas carteiras apreendidas após a nova lei é maior que 2%. Ou seja, qual a diferença das duas? A estimação, ela vai
sempre ter aquele questionamento de eu acho, buscar, não vai precisar um detalhamento mais a fundo na estimativa. Já o teste de hipótese, ele busca todos os meios de resultados possíveis para uma possível ação. Por exemplo, no candidato, numa eleição, por quanto será que o candidato vai ganhar, qual região esse candidato teve maior aprovação, qual região ele teve menos aprovação, o porquê que na região A ele foi mais aprovado e na região B teve uma aprovação negativa. Então, ela vai buscar todos os eixos possíveis. Em estimação, o objetivo é estimar o valor desconhecido de um parâmetro, por exemplo, a proporção P de indivíduos em uma população com determinada característica. A estimativa é baseada no número X de indivíduos, com a característica numa amostra aleatória de tamanho N. Entretanto, se o objetivo for saber se o valor observado X nessa amostra dá ou não suporte a uma conjectura sobre o valor de P, trata-se o teste de hipótese. Bom, dentro do estudo da estimativa e de hipótese, a gente vai trabalhar muito com essas letrinhas, P, N e X. Essas letras representarão os nossos dados e serão com essas letras que faremos os cálculos e encontraremos os resultados. X, como sempre vai representar o número de indivíduos ou o que a gente procura e qual será o nosso resultado final. O N é o tamanho da nossa amostra, é a parte que faremos o estudo, que será representada. E o P será a nossa proporção de indivíduos. Por exemplo, no exemplo 1, queremos avaliar se uma moeda é honesta, se a gente for fazer uma disputa e for por cara ou coroa, se realmente o resultado da moeda é honesto ou se vai ter desvantagem. Ou seja, queremos testar a hipótese nula e a hipótese alternativa. A hipótese nula, que é representada pela letra H, a moeda é honesta contra contra o quê? Contra o resultado, vai ser testado até chegar a um resultado nulo. Já a hipótese alternativa, ela diz, a moeda não é honesta, é onde tem a parte dos questionamentos. Em linguagem estatística, estas hipóteses podem ser reescritas como HP, que será a probabilidade ou a parte do estudo, pode ser representado pelo número em questão, nesse caso aqui tem 0, vai ser igual a 0,5, foi o número que utilizou. Por quê? Porque uma moeda tem dois lados e se dividirmos 2 por a moeda será dividida por duas partes, que vai dar 0,5. E a hipótese alternativa, que será diferente do resultado em questão. Com P, a probabilidade de cara da moeda. Como assim? Esses testes, eles são muito extensos. Porque você vai testar todas as suas hipóteses e tem umas fórmulas especiais para resultar nesses cálculos e encontrar o resultado em questão. Por exemplo, a hipótese. Qual é a nomenclatura e qual é o conceito de hipótese? De maneira geral, uma hipótese estatística é uma afirmação ou uma conjectura sobre um parâmetro da distribuição de probabilidade de uma variável aleatória. No caso especial de testes de hipótese sobre a proporção populacional, P, temos dois tipos de hipótese. A hipótese nula, que é a afirmação sobre P, geralmente há um valor de referência ou uma especificação no padrão histórico, e a hipótese alternativa, é a afirmação sobre P, onde suspeitamos ser verdadeira, é aquele sempre a parte do questionamento. Por exemplo, no parâmetro é a probabilidade P de sair cara, se consideramos 12 lançamentos, independente da moeda, denotamos por X o número de caras obtidos nesse lançamento.
usamos aqui o número 12. Note que o número de lançamento estava fixado, portanto, fazer conjecturas sobre P é similar a fazer conjecturas sobre o número esperado de sucesso. Ou seja, a quantidade que possa dar cara ou que possa dar coroa. Bom, então o estudo da estatística inferencial indutiva, ela vai trabalhar muito com essa questão de hipótese, muito com a questão de estimativa. Por quê? Porque nas hipóteses ele vai trabalhar todos os meios possíveis e os resultados, e sempre vai ter um questionamento se realmente esse resultado será ou não verdadeiro, e buscar todas as formas possíveis para encontrar esse resultado. Como eu disse, diferente da estatística descritiva, que ela não vai querer, ela vai ser uma estatística mais simples de ser trabalhada, porque ela não vai requerer um estudo tão detalhado desses dados. Então, trabalhando mais a fundo, a gente vai também passar por parte do cálculos para poder encontrar esses resultados através de fórmulas e de uma maneira mais simples e trabalhar a estatística intuitiva e inferencial, tentando mostrar com mais clareza a realização desses estudos.